Bem-vindos todos que estão aqui nesse momento, fazendo parte dessa egrégora que a cada semana une a sua energia, o seu potencial de amor, porque querer colaborar com a criação é usar o seu potencial divino de amor para transformar a própria realidade, e ao transformar a própria realidade, transformar a realidade de todos que estão ao seu redor. O nosso encontro, fazendo estudo da leitura da Torá toda semana, longe de ser para decorar qualquer tipo de frase, versículo, ou mesmo os conceitos, eles servem para fazer com que as nossas vivências pessoais e particulares possam entrar num conceito de análise, de avaliação, e a partir dessa avaliação, dessa análise, eu crio um caminho que a minha lógica segue, e essa lógica que começa num ponto de onde todo o universo foi criado, o ponto da minha criação universo, do meu mundo, da minha vida, do meu eu, do meu ser. Tudo começa nesse ponto e, a partir daí, eu vou desenhar as linhas que saem desse ponto, que são as dimensões da minha criação, numa forma muito prática no meu dia a dia. Parece algo muito conceitual, mas não é. Eu escuto o que cada uma das porções, na forma literal, apresenta, e quando eu entro na forma literal da minha vida, através da Cabala, eu consigo entender uma lógica que, ao invés de eu olhar para o tempo de forma linear, ontem, hoje, amanhã, eu olho para o tempo de uma forma vertical. Porque o que é o tempo vertical? É o tempo daquela. Eu posso até pensar na espiral do tempo, o ano passa, mas eu volto para o mês de janeiro, depois eu vou voltar para o mês de fevereiro. O dia passa, mas eu volto à noite, o dia, à noite, o dia. Cada um é um número, mas eu voltei para o mesmo lugar. E aqui o ponto. Eu posso ter voltado para o mesmo lugar, mas será que eu ainda sou a mesma pessoa? E nós hoje e amanhã, porque isso está acontecendo hoje e amanhã, por isso que é tão importante hoje a gente colocar o nosso foco nessas 48 horas que estão aqui já se apresentando, nós vamos estar fisicamente em lugares conhecidos, porque ninguém aqui está perdido. Todo mundo aqui sabe onde está e fez a escolha de estar aqui porque quer. Ninguém também está obrigado a nada. Mas nesse tempo horizontal, é um tempo que nos coloca, quando a gente pensa no aqui, perdão, gente, perdão, horizontal não, tempo vertical, mil desculpas. Quando a gente pensa nesse tempo vertical que está aqui, nos ligando com o alto, quando eu penso em subir, quando eu penso numa ascensão, eu quero o quê? Eu quero subir no céu. Então, esse tempo vertical, ele me coloca onde? Ele me coloca num lugar que cada vez quer ser mais próximo do paraíso. Porque quando a gente pensa no céu, a gente pensa em tudo de bom. Eu quero, eu me sinto no céu. Quer dizer o quê? Eu estou me sentindo no paraíso. Então, esse tempo de ascensão é o tempo que vai me colocar no tempo do paraíso. O que é o paraíso? É a minha origem.
É um lugar onde eu já estive, um lugar que eu quero retornar, mas é um lugar aonde a minha semente está, a minha origem está. Isso tem tudo a ver com esse mês que está começando agora, cujas letras, que já estão ali atrás, letra Resh e a letra Yod. E essa ligação com esse tempo, dessa energia, que nada é por acaso, eu quero voltar à minha semente, eu quero voltar à minha origem, eu quero voltar para um lugar que eu já fiz tanta negatividade, eu já criei tantas cascas que eu já não lembro mais aonde é, porque eu não lembro mais onde está o paraíso. Se é a minha origem, se é a minha raiz, por que eu não sei voltar para lá? Por que dá tanto trabalho fazer esse processo de purificação e limpeza para voltar para minhas origens? Por que é que as palavras hoje já não representam mais as verdades? Por que é que quando eu entro numa porção como a dessa semana, que se chama Shoftim, juízes, por que é que a própria palavra ou a própria imagem de um juiz talvez não represente na minha vida prática a justiça? Será que eu acredito na justiça? Será que a justiça que existe em prática na minha vida é justa? Como eu consigo chegar no conceito do justo? Por que é que as leis talvez não são tão claras? Será que, se essa palavra justiça não representa a justiça hoje, aqui, no meu mundo físico, será que quando eu falo sobre a justiça, pensando nesse tempo vertical, será que lá naquele lugar, onde é a minha origem, onde é a minha semente, será que lá existe de verdade a verdade e a justiça? Quando eu penso na justiça e penso naquela balança do equilíbrio, será que existe esse equilíbrio? E não é à toa que essa porção sempre é lida no mês de Elul, um mês onde nós temos aqui a energia do planeta Mercúrio, o mensageiro, essa letra Resh, que está ligada à comunicação, que já esteve muito presente em outra energia, em outro signo, que a gente vai pensar aqui agora, no mês de Sivan, que é o mês de Gêmeos, que também tinha uma conexão com a comunicação, só que aqui eu tenho um elemento, que é o elemento terra. O mês de Elul está ligado à terra, à manifestação. Se nós estamos falando sobre o último livro da Torá, nós vamos ver que as coincidências não são coincidências. Elas são a perfeição da perfeição, que é assim que gosta o virginiano. A perfeição da perfeição nos mínimos detalhes. É o quinto livro da Torá. É a manifestação da manifestação. E eu tenho uma letra Yod, que é o início de tudo. Todas as letras, todos os canais energéticos, todas as frequências da inteligência divina na criação foram fundamentadas na combinação das letras hebraicas.
que quer dizer isso, Jaqueline? Quer dizer que quando eu pego o meu celular ou pego o meu computador, eu posso estar tocando ali num botão que está lá a letra A. Eu traduzo aquela letra A com esse som, com uma forma, com um símbolo. Mas o programador do computador colocou lá códigos que não são esse A. São códigos que, num lugar onde eu não enxergo, existe lá uma linguagem que faz com que eu tenha, ao apertar aquele botão, na minha tecla, na minha tela, na hora que eu estou escrevendo, uma letra que simboliza um som A e que, unida a várias outras letras, pode significar a palavra Maria. Então, lá eu vou ter M, eu vou ter A, eu vou ter o R, eu vou ter o I, o A. O que essa palavra Maria quer dizer? Eu posso pensar, é um nome, aí vai ter vários desdobramentos. Mas se eu for entrar lá na cabeça do computador, se eu entrar realmente dentro daquele lugar onde existe o sistema operacional do computador, lá não está escrito A. Lá são vários códigos, que talvez eu, leiga, não saiba dizer quais são. Mas eu entendo que eles existem ali. E mesmo que eu não entendo como aquilo está naquela situação hoje, se interligando, eu uso o computador maravilhosamente. Posso escrever o livro dos meus sonhos naquele computador, usando aquelas letras que vão traduzir a minha ideia. Então, cada um de nós pode, através das letras hebraicas, fazer exatamente isso. Usar essa frequência inteligência tecnológica para criar o seu livro da vida, para construir a história da vida, usando as letras hebraicas, porque conforme eu vou ligando e unindo cada letra, eu posso construir várias palavras com a letra A. Eu não só escrevo Maria, mas eu escrevo também Jaqueline, eu escrevo também Sara. E eu posso escrever muitas outras coisas. Combinando as letras, eu crio novas palavras. Combinando as letras hebraicas, eu crio novas frequências energéticas. E se no nosso mundo tudo é frequência, tudo é uma questão de ondas, eu posso recriar essas ondas. Eu posso recriar a minha materialidade. A minha lógica pode usar dessa ferramenta para reconstruir o seu destino. E é exatamente isso que nós vamos falar nesse mês. Uma comunicação vertical, através dessa letra, através deste planeta, em que eu vou pegar algo divino e eu vou unir com a minha materialidade. O meu Criador, na verdade, eu preciso fazer uma crítica e preciso castigar aqueles que não seguem a sua lei. E eu, no início, falei para vocês sobre uma situação muito estimulada pelas religiões, quando a gente fala sobre punição e sobre castigo. Porque aqui existe o conceito da culpa. O conceito da culpa. O conceito do retorno. Vamos voltar. Alma por alma, olho por olho, mão por mão, pé por pé. Está escrito. Agora, vamos aqui pensar. O quanto um juiz, um desses juízes e polícias, colocarás na porta das tuas cidades? O quanto um juiz tem a capacidade
Apesar de todas as leis que existem, livros e livros de lei, mais lei, mais lei, mais lei, leis que mudam, leis que aplicam, jurisprudência, o quanto um juiz tem a condição de aplicar essa justiça da forma que está sendo colocada aqui, nessa porção. Como eu posso ser aquele que serve ao Criador, em que eu preciso estabelecer uma segurança de que todos vão receber, já que é igualdade, todos vão receber o mesmo tipo de aplicação da lei. Então, aqui é um dos questionamentos. Não pensem vocês que eu vou ter todas as respostas, porque o principal aqui não é a gente ter a resposta, é a gente se colocar nessa posição do juiz. Porque aqui agora a gente vai falar sobre a punição, sobre o castigo e sobre a culpa. Porque agora, se é para aplicar no próprio ser, quem aqui já não errou? Todos nós já erramos. Situações de menor importância, situações de maior importância. Deus queira que isso só tenha acontecido comigo. Eu desejo para vocês que, quem sabe, foi só comigo, tá certo? Então, eu só posso falar do meu serzinho. Então, meu serzinho já errou coisas mais graves, coisas menos graves. Muitas coisas eu olho para trás e eu penso que eu poderia ter feito diferente. Mas não fiz. Da mesma forma, quando eu faço a análise dessa situação relacionado ao meu ser, para eu fazer uma crítica, o juiz que está no papel de juiz, ele não está fazendo o juízo dele mesmo, ele está fazendo o juízo de uma situação. E muitas vezes, ao fazer o juízo de uma situação, coisa que nós mesmos também fazemos, o quanto nós somos influenciados pelos nossos sentimentos. Por exemplo, quantas vezes nós, ao estar lidando em relações com outras pessoas, nós não decidimos vereditos e criamos decretos, porque naquele dia a gente estava estressado, porque naquele dia a gente estava chateado com uma outra pessoa, porque naquele momento a gente estava quase explodindo de ódio por uma situação que aconteceu. E o que acontece quando o juiz não está ligado à verdade única? Ao invés dele estar criando um balanço, o que é que ele está criando? Um desequilíbrio maior. No mundo físico, ninguém está sabendo. Nada. Ninguém viu. Mas, lá naquela dimensão, está tudo às claras. Porque o que é que acontece agora no mês de Elul? Que vai acontecer lá no Rosh Hashanah? A gente vai se apresentar pelados. Gente, não tem como esconder. Quem consegue esconder? Ninguém. O que acontece quando eu consigo sair fora dessa mente que mente, dessas crenças limitantes que me cegam num processo de culpa que me paralisa, que eu não saio do lugar, que eu acho que se eu estou sofrendo pela culpa, eu estou pagando pelo meu erro, e eu não faço nada diferente. E quem está ganhando? A escuridão. Porque o que vai acontecer?
eu não vou limpar decreto nenhum. Eu não fiz retorno. Eu voltei para o mesmo lugar e com a mesma consciência, eu fiquei parado naquele pecado. E eu não mudei nada. Porque eu estou absolutamente com a consciência do escravo, do cego. Eu não estou na consciência de que eu tenho que colaborar, que eu tenho responsabilidade, que se eu não mudar a minha conduta, eu continuei paralisado pela culpa. Eu continuei sem transformar nada. E o fato é que aquele acúmulo de decretos vão pesar sobre todos, não só sobre mim. Porque dentro do meu tikkun, o que é o tikkun? É a correção. Que significa correção? Quebrou, conserta. Te desequilibrou, traz para equilíbrio. Se eu não fizer isso, o que acontece? Porque 70 sábios no sinédrio. Para que tanto juiz? Era para condenar todo mundo? Não, gente. Era para tentar trazer o retorno do equilíbrio. Porque aqueles que não usarem dos seus portais para trazer o equilíbrio, aqueles que não abrirem os seus portais com aquele juiz que tem a consciência de trazer equilíbrio através da visão, dos ouvidos, do olfato, da boca, das mãos e dos pés. Aqueles que não usarem os seus sentidos para trazerem o equilíbrio, porque estão com tanto ruído interno e tanta ilusão que eles não conseguem olhar para o outro. Eu fiz anteriormente uma pergunta para vocês, e se a gente está falando sobre julgamento, veja como é o nosso julgamento. Agora, cada um vai se questionar, porque tem que entrar no mês de Elul com essa consciência. O que eu vou dizer agora para vocês é o principal. Quando cada um de nós aqui era criança, quantas vezes, como criança, errou? 1 milhão. Quando cada um de nós aqui era adolescente, quantas vezes cada um de nós errou? 1 milhão. Quando cada um de nós foi amadurecendo e sendo um adulto, quantas vezes errou? Continuou 1 milhão. Mas nesse processo de errar 1 milhão mais 1 milhão, eu penso que cada um de nós foi se aperfeiçoando. Lógico, existem coisas que a gente ainda está no processo, outras a gente já conseguiu se liberar. Mas eu pergunto agora, porque isso é o mais importante. Se hoje cada um de nós fosse julgado pelos erros do seu passado, seria justo julgar por algo que você já corrigiu e já transformou? Quem aqui achar que errou, se transformou, é uma outra pessoa hoje. Se chegar um juiz e disser que você é culpado até o resto da sua vida, até por aquilo que você transformou, que essa condenação é eterna, que tipo de Deus essa pessoa acredita? Porque o nosso Deus, ele está entregando uma sabedoria divina para nós através da Torá, para a gente fazer esses questionamentos e encontrar um olhar, não só dentro de nós, mas o principal aqui agora, o outro, porque a gente vive condenando o outro. O que faz o virginiano, que é muito natural do virginiano, fazer essa análise, essa crítica
com muito peso para o outro. Ah, as coisas não deram certo para mim por causa do outro. Ah, hoje o meu trabalho não funcionou por causa do outro. Ah, o meu relacionamento não deu certo por causa do outro. E aí o que acontece? A gente não tem liberdade, porque a gente continua escravo do outro, do julgamento, que traz a culpa. Porque quando eu estou paralisado pela culpa, eu não faço o retorno. Por isso que é muito importante, durante este mês, fazer os exercícios de limpeza e análise o tempo todo. Eu não quero mais voltar a ser aquela pessoa que eu fui ontem. Eu quero retornar ao meu ser divino. Mas eu não quero voltar a ser aquela pessoa que condenou. Eu quero cuidar dos meus ouvidos, eu quero cuidar dos meus olhos, eu quero cuidar das palavras que estão saindo da minha boca. Eu quero cuidar. O que é cuidar do aroma? A gente lembra que o aroma está diretamente ligado à sabedoria. Eu quero cuidar da minha sabedoria. Eu quero colocar as minhas mãos, os meus pés, nos locais que vão me ajudar a eu realizar as melhores ações. Essa tem que ser as minhas realizações nesse mês. Eu preciso de retornar para a minha essência. Eu preciso fazer essa ligação tão esquecida. Eu preciso relembrar dessa ligação. Eu preciso relembrar dessa linguagem. Eu preciso relembrar desse contato. Esse é o ponto que coloca essa ilusão nos nossos olhos. Porque quando a gente tira esse compartilhar infinito do nosso Criador, e a gente usa desses nossos olhos mesquinhos para chegar no nosso julgamento, nós não estamos chegando nesse lugar do equilíbrio. A diferença entre o Shofet e o Mishpat, o balanço, o Dayan. O universo, quando está falando alma por alma, dente por dente, já existe um conceito cósmico de justiça. O qual é a nossa preocupação nesse mês? Colocar os nossos olhos, exatamente, os nossos portais, está alerta, cuidar dos nossos portais, para fazer com que essa luz, essa linguagem cósmica, nos coloque no lugar do retorno, no lugar onde cada um pode fazer a sua própria transformação. Gratidão pela presença de vocês. Amanhã nós vamos estar no Instagram para fazer a live todos juntos. Quanto mais pessoas puderem estar conosco, melhor. Sexta-feira, acendendo as velas da Shabbat. E eu vou tentar no Instagram e colocando para vocês no Stories os trabalhos que a gente vai estar fazendo. E eu já estou programando no YouTube, na última semana de Elul, um trabalho que a gente vai estar fazendo dia a dia. E eu também vou estar colocando lá no Stories o link para vocês acessarem no YouTube o trabalho que a gente fez no ano passado, do primeiro, do segundo, de todos os dias. Assim como a gente fez na contagem do Homer. Eu vou estar colocando aqui para vocês, tá bom? Eu vou abrir. Obrigada.